Então, nos nossos encontros anteriores, de maneira mais específica, nos 3 últimos encontros, nós iniciamos o nosso estudo sobre procedimento no processo penal. Então, só para recapitular rapidamente, estudamos algumas concepções gerais com relação ao procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo, e iniciamos o estudo do procedimento propriamente dito. Então, estudamos nas aulas anteriores que nós temos o oferecimento da denúncia. Essa denúncia ela é endereçada para o magistrado, que poderá adotar 2 posições. Ou ele rejeita essa denúncia criminal, com base em ausência de condições da ação, né? Ou ele recebe essa petição inicial, perfeito? Essa denúncia criminal. Recebida a denúncia criminal, o que o magistrado ele faz? Bem, aí ele vai citar a parte que é denunciada. E aí nós vimos nos encontros anteriores as variáveis da citação. Então, primeira regra da citação, ela deve ser sempre pessoal, ainda que o denunciado esteja preso, localizado, por exemplo, em um estabelecimento prisional em outro estado. Não importa, ele deverá ser citado pessoalmente. Tudo bem. Agora, quais são as exceções que nós estudamos? Bem, temos a exceção da citação por hora certa, que é aquela em que o denunciado se oculta para não ser citado. Então, essa citação por hora certa, ela é também chamada de citação ficta, ok? E aí, veja, o oficial de justiça, ele vai lavrar uma certidão de citação por hora certa e, a partir disso, o prazo de resposta à acusação vai estar correndo. E aí, por acaso, se o denunciado nada fizer, o que vai acontecer? Bem, nesse caso, o juiz ele vai nomear o defensor dativo para apresentar essa resposta à acusação. Perfeito? Então, primeira exceção, citação por hora certa. Segunda exceção, citação por edital. As hipóteses de cabimento dela, gente, quando o denunciado se encontrar em local incerto e não sabido. E aí veja que dentro desse desdobramento é diferente. Se existe a citação por edital e no prazo o réu não se manifesta, o denunciado não se manifesta, o que vai acontecer? Nós vamos aplicar o artigo 366, que é a suspensão do curso do processo de conhecimento e também a suspensão do curso do prazo prescricional. E aí, veja, pelo tempo que esse denunciado estiver em local incerto e não sabido. Perfeito? E aí, veja, terceira exceção. Eu sou intimada pessoalmente, mas eu não apresento resposta à acusação. Nesse caso, eu serei, portanto, revel. Então, qual é o efeito jurídico da revelia nesse caso? Bem, vão nomear um defensor dativo ou um defensor público para mim, para que eles exercitem a minha defesa. Qual é o efeito também da revelia no processo penal? Bem, o juiz ficará dispensado de me intimar de todos os atos processuais que são praticados na denúncia em meu desfavor. Só temos uma hipótese em que, embora eu seja revel nesse processo, vai haver a minha intimação. Quando? Quando for prolatada a sentença penal condenatória contra mim. Nesse caso, ainda que eu tenha sido rever, ainda que eu não tenha participado de nada no processo, vejam, eu serei intimada pessoalmente, porque no processo penal, o réu também tem legitimidade para propor o recurso. Maravilha? Então, veja que agora nós estamos dentro dessa sequência lógica de atos processuais. Tudo bem? Então, veja,
Apresentada a resposta à acusação. Então, suponhamos que a citação foi boa, a citação foi válida e o denunciado, ele apresentou a resposta à acusação no prazo legal. Bem, o que é que ele pode alegar na resposta à acusação? Nós vimos também nos encontros anteriores. Ora, ele poderá alegar inépcia da denúncia com base no 41, ele poderá arrolar testemunhas, delimitar provas que ele pretende produzir, se tiver alguma questão prejudicial, se tiver alguma exceção de incompetência, de litispendência, de coisa julgada, de impedimento, de suspeição, ele vai alegar nessa resposta à acusação. Perfeito? E aí, veja, se nessa resposta à acusação tiver algo de substancial, algo importante que o réu, na sua resposta, trouxe para o processo, o magistrado, ele poderá dar a oportunidade de manifestação do Ministério Público. Perfeito? Então, veja que se na minha resposta à acusação eu aleguei algo muito significativo, o magistrado ele vai abrir vista para o que nós chamamos de oitiva do Ministério Público, ok? E aí, veja, esse ato processual, ele não está previsto no Código de Processo Penal, perfeito? Mas, veja, no procedimento do júri, que é um procedimento especial, um procedimento específico dentro do Código de Processo Penal, a gente pode, sim, aplicar analogicamente em razão da ausência de previsão no procedimento comum ordinário. Então, veja, essa oitiva não está prevista no CPP, porém, de modo a assegurar o contraditório, se eu tenho algum documento, algo de que o MP não sabia, deve o juiz dar vista nos autos. Aplica-se, nesse caso, analogicamente, o artigo 409 do CPP, que se refere ao procedimento do júri. Então, veja, apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos. Veja, no prazo de 5 dias. Tudo bem? Então, veja, citado, apresentou resposta à acusação. No corpo dessa resposta à acusação, o advogado do réu apresentou um documento importante. O magistrado ele vai intimar o promotor de justiça para que ele se manifeste sobre esse fato novo, sobre esse documento novo. Perfeito? E aí, veja, se não for esse o caso, a gente vai cair aqui na absolvição sumária. Então, veja, diante da apresentação da resposta à acusação, veja que o juiz ele poderá absolver sumariamente a pessoa denunciada. Veja o nome, absolvição sumária. Significa dizer que não será necessário que o processo chegue até o seu final para que o denunciado seja absolvido. Veja que são elementos tão fortes que o juiz ele não vai precisar alongar mais esse procedimento. Então, ele antecipa, ele absolve sumariamente a pessoa denunciada. E aí, veja que o artigo 397, ele traz um rol para nós. Então, veja, após o cumprimento do disposto no 396-A, que é a resposta à acusação, o juiz deverá absolver o acusado sumariamente quando, inciso 1º, existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Quais são as causas de excludente de ilicitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, consentimento do ofendido. Essas hipóteses são as hipóteses
de exclusão, ok? Da ilicitude. Se estiver de plano mais do que comprovado que o agente estava amparado por qualquer uma dessas hipóteses, e aí o juiz poderá tranquilamente absolver sumariamente. Essa é a primeira hipótese. Segunda, quando houver a existência de manifesta causa de excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou seja, com exceção da inimputabilidade. Veja, só para a gente se recordar um pouquinho, ok? Nós temos aqui o fato típico, ilicitude, culpabilidade. Dentro da ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e consentimento do ofendido. Perfeito? E aí, veja, dentro da culpabilidade, nós temos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Perfeito? Exigibilidade de conduta diversa. Agora, veja. No inciso primeiro, a gente viu que são causas que excluem a ilicitude, uma das 5. Aqui, na culpabilidade, ela é formada por 3 matrizes. Dentro da imputabilidade em penal, vocês aprenderam o quê? Bem, que a imputabilidade ela pode ser por uma questão de anomalia mental, pode ser por uma questão etária, de idade. Então, veja, se eu tenho uma inimputabilidade por uma questão de anomalia mental, veja, isso aqui, em uma sentença criminal, ela não vai gerar uma absolvição sumária, ela vai gerar uma sentença de absolvição imprópria. Então, qual é a diferença? Bem, na sentença de absolvição imprópria, olha o nome, tudo no direito que nós dizemos que é impróprio, ou que nós caracterizamos com essa nomenclatura imprópria, significa dizer que a rigor não é aquilo ali. Mas, impropriamente, nós vamos dar esse tratamento. Perfeito? E aí, veja. Na sentença absolutória imprópria, a rigor, não é uma absolvição. Na verdade, as pessoas que, em razão de uma anomalia mental grave, séria, forem incapazes de se autodeterminarem, na época em que praticaram o crime, o juiz ele vai processar esse inimputável. Olha, por que inimputável? Porque ele não preenche o requisito da imputabilidade. E aí, veja, o juiz ele vai processar esse inimputável e, ao final, no processo da sentença, ele vai absolver esse inimputável impropriamente. Então, veja, ele vai aplicar a esse inimputável, decorrente de anomalia mental, uma medida de segurança, que pode ser um tratamento ambulatorial ou uma internação hospitalar. Melhor dizendo, então, se o cara ou a mulher
tinham uma anomalia mental e eles não conseguiam à época do fato se autodeterminarem, no final do processo, o juiz ele vai mandar essa pessoa para um manicômio judiciário. Basicamente é isso, ela vai para ser internada em determinado local, vinculado ao Poder Judiciário. Veja, por isso a absolvição imprópria. Por que imprópria? Porque a rigor, a pessoa não vai para o presídio, mas ela vai para um local de tratamento psiquiátrico, e ela não pode sair dali. Ok? Então, veja que a exceção do inciso 2º, aqui da absolvição sumária, está dizendo justamente isso. Olha, se for uma hipótese de excludente de potencial consciência da ilicitude, exemplo, erro de proibição, se for uma hipótese de exclusão da exigibilidade de conduta adversa, exemplo, obediência hierárquica, tudo bem. Nesse caso, a absolvição ela é sumária, porque você derrubando qualquer um desses dois, você derruba o pilar da culpabilidade. Então, logo, o raciocínio jurídico nesse inciso 2º é o mesmo do primeiro. Mas, nesse caso aqui da imputabilidade, nesse caso, não. Nesse caso, não poderá haver absolvição sumária, porque, afinal de contas, essa pessoa ela vai ser internada, perfeito? Ela vai sofrer um tratamento ambulatorial ou uma internação hospitalar. Então, por isso, aqui a exceção, né? Salvo inimputabilidade. Aqui não. Aqui é sentença absolutória imprópria. Perfeito? Então, aqui não dá. Terceira hipótese de absolvição sumária, que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Então, por exemplo, o promotor denunciou, suponhamos que o juiz ele não prestou muita atenção, muitos processos, ele acabou recebendo essa denúncia. Houve a citação do réu. O réu, na resposta à acusação, ele vai dizer, olha, aqui, esse fato narrado não constitui crime. O bem apontado pelo promotor como objeto do crime de furto é de minha propriedade. Não tem como eu furtar coisa que é minha. Então, veja que o réu, na resposta à acusação dele, alertou para o juiz. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de direito processual penal, é isso mesmo, né? Direito processual penal da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de direito processual penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.